Amém? Também com você que nos assiste. Que o Espírito Santo de Deus esteja com você aí em casa, aqui na igreja. Muito bom ver os irmãos novamente. Estamos recomeçando nossos cultos presenciais. Lembrando aí que são permitidos aí 25% do efetivo, vamos dizer assim. Não é? E a gente tem um pedido a fazer a você. Se você quer vir ao culto, certifique-se de que você não tem nenhum sintoma. Em amor ao irmão aqui na igreja, em amor aos irmãos, tá bom? Se você tiver algum sintoma, espirrou, está com renite, fica em casa, irmão. Acompanhe o culto lá da sua casa. As bênçãos do Senhor serão derramadas na sua vida da mesma forma, tá bom? E se você puder estar aqui, se estiver bem, será muito bem-vindo, tá bom? Vamos começar o nosso culto com a palavra de oração, tá bom? Vamos nos prostrar diante do nosso Deus. Pai amado, obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de estarmos entre amigos, aqui entre irmãos, e cultuar o Teu santo nome. Deus, que tudo que façamos aqui seja o Seu nome exaltado, Pai, e que esse culto seja de adoração a Ti. Dirige-nos, Pai, abre o nosso coração, a leitura da Tua palavra, os louvores, e tudo que vamos ouvir hoje. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Amém, Senhor. Salmos 100, ele diz que é para a gente se apresentar a Deus com louvores, hinos e cânticos e alegres, não é? Muitos de nós conhecem alguém que não voltou para casa devido à Covid, mas muitos de nós conhecem muita gente que voltou para casa. Oremos sempre pelos enlutados, pelas famílias que estão chorando a morte dos seus entes queridos. A gente perde amigos, estava conversando ali com o Joel, vários amigos de infância, alguns amigos de infância, primos, tia, Leandra, entre outros, né, que conhecemos aí da igreja, pessoas que não voltaram para casa. É muito triste. Mas que Deus possa confortar o coração dessas famílias, que Deus possa estar com elas e que de alguma forma Deus fale com essas pessoas. Às vezes na dor a gente está mais aberto, né, mais suscetível a ouvir a palavra de Deus. Então que Deus use esses momentos para falar com essas pessoas, conosco também. E no final do Salmo, ele fala assim: porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração, ou para sempre. Amém? É esse Deus que servimos. Oremos gratos também pelos que estão em casa, aqueles que se curaram. E vamos louvar esse Deus maravilhoso. Chamar o grupo de louvor. Amém? Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? As músicas que nós vamos cantar hoje falam sobre gratidão. E quando eu pensei nas músicas que eu ia cantar, eu lembrei do Salmo 77, e eu quero que você preste atenção na leitura, que diz assim: elevo a Deus minha voz e clamo, elevo a Deus minha voz para que me ouça. No dia da minha angústia, procuro o Senhor de noite, não me canso de erguer a mão. Minha alma recusa ser consolada. Lembro-me de Deus e gemo, medito e meu espírito desfalece. Mantenho abertas as minhas pálpebras, tão perturbado estou que nem posso falar. Relembro os dias passados, os anos de outrora. De noite recordo a minha cantiga, medito-a no meu coração. O Espírito indaga: acaso o Senhor nos rejeitará para sempre e já não voltará a ser-nos favorável? Acaso de todos se esgotou sua fidelidade, terminou sua promessa para as gerações? Acaso Deus se esqueceu de ter compaixão, ou a cólera lhe enrijeceu as entranhas? São perguntas do salmista. Então pensei:
Apelarei para o que há muito realizou a mão direita do Altíssimo. Recordo-me dos feitos do Senhor. Lembrado estou dos teus milagres de outrora. Penso em todas as tuas obras e medito em teus prodígios. Teu caminho, ó Deus, é santo, grande como Deus, outro Deus não existe. Tu és o Deus que faz milagres. Mostraste teu poder entre os povos. Esse salmo aqui mexeu muito comigo, porque essa semana quem acompanha os grupos, tantos pedidos de oração, dá a impressão que Deus, cadê Deus? Percebeu o que o salmista está falando aqui? Parece, mas o que ele faz? Não, eu vou me recordar daquilo que Deus fez por mim, dos milagres que Deus, de anos outrora, e lembrar que outro Deus como o nosso Deus não existe. E o salmista aqui, Salmo 77, ele relembra o cântico de Moisés. Você conhece? Êxodo 15, 11, olha lá que diz Êxodo 15, 11. Quem entre todos os deuses é comparável a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em façanhas, autor de maravilhas. Amém? Irmão, eu quero convidar você, o Jim começou muito bem falando sobre isso, sobre gratidão, cantar ao Senhor. Gratidão não tem a ver com a situação que você está vivendo neste momento. Gratidão tem a ver com aquilo que você recebeu de Jesus, vida eterna e vida abundante, mesmo que hoje você esteja com lágrimas. É isso que o salmista está falando, eu vou olhar para aquilo que o Senhor fez na minha vida. Eu quero lembrar, eu vou trazer isso diante de mim. Como diz Lamentações 3:21, quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Você tem esperança, irmão? Então, que alegria, irmãos. É um motivo de nós louvarmos a Deus. Eu quero convidar você a ficar em pé. Quantos domingos fechados, né? E hoje, mesmo que 25%, talvez outro domingo 30%, 50%, não importa. Nós vamos continuar louvando e exaltando o nosso Deus, porque não há outro Deus além do nosso. Amém? Vamos louvar o nosso Deus. Diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças, por que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças,
Amém? Você é grato a Deus? Quantos motivos nós temos para agradecer nosso Deus? Quantos motivos? Há muitos motivos. Se eu fosse dar o microfone aqui, o fato de você estar aqui presente, ou você que está aí acordado, assistindo o culto na sua casa, é graças a Deus. E nesse momento, irmão, você tem um privilégio de ofertar. Hoje é o 3º domingo missionário, então você pode trazer seu dízimo, sua oferta. Deixa eu falar uma coisa boa, né? Essa semana eu coloquei muita notícia triste nos grupos, né? Mas eu quero falar algo bom. A nossa igreja já chegou perto de 250 quilos de alimentos arrecadados e entregues, irmãos. Olha que bênção. Isso é bênção, irmão. Olha o tamanho da nossa estrutura. E Deus tem usado a igreja, é um motivo de agradecer. Quantas pessoas foram atendidas? Nós podemos atender o CRAS, podemos atender pessoas que moram aqui adjacente, irmãos da nossa igreja. Essa semana eu recebi uma ligação, uma pessoa que mora fora do país. Pastor, eu assisti no culto, eu quero doar um dinheiro para vocês continuar comprando alimento. Olha só o que Deus está fazendo, irmão. Não é motivo para a gente agradecer? Glória a Deus, irmãos. Nós temos mais para agradecer do que reclamar. Mesmo nos dias tristes, nós temos muitos motivos para agradecer. Vamos louvar o nosso Deus? Bendirei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor
Deus, nós como igreja queremos agradecer ao Senhor pelo teu grande amor para conosco. Apesar, Pai, de tantas circunstâncias adversas como nosso povo tem enfrentado, mas somos gratos porque a promessa se cumpre em nossas vidas, Pai. Como disse o salmista no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo. O Senhor é o Senhor da igreja. O Senhor não desampara o Teu povo. O Senhor cuida. Mesmo que na hora a gente não entenda, mas o Senhor está cuidando da Tua igreja, Pai. Obrigado pelo Teu amor infinito. Nós louvamos e engrandecemos o Teu nome. Amém. Amém, irmãos? Pode se assentar. Nossa, o Rocinho. Bom dia, igreja. Tudo bem? Hoje, terceiro domingo, vamos lembrar um pouco mais sobre os nossos missionários em oração, das doações financeiras também. E, irmãos, provavelmente vocês devem ter acompanhado algumas notícias pela internet, nos jornais. Desde o dia 13 de abril e vai até o dia 12 de maio, teve início o Ramadã, né, que é um mês muito importante para o mundo muçulmano. E recebendo as mensagens dos nossos missionários que estão na Turquia, um país onde 97% da população professa a fé islâmica, esse período do Ramadã ele é um mês muito forte espiritualmente, uma batalha espiritual muito grande. Ele tem muita importância para os muçulmanos e algumas notícias também dizem isso, não só desse ano, mas de anos anteriores também, de que nesse período a perseguição aos cristãos ela se intensifica em boa parte dos países muçulmanos. Isso não é preconceito da nossa parte, isso são dados, né? E é nesse mês que eles nos convidam a orar ainda mais pelos nossos irmãos que vivem e professam a fé cristã, professam a fé em Jesus, em países onde é considerado crime não ser islâmico. Então, queria convidar a igreja, nesse momento, você que está em casa também, em espírito de oração, né, entregarmos nas mãos de Deus a vida dos nossos irmãos que estão lá em países muçulmanos. E aí, para isso também, irmãos, queria deixar um convite, um incentivo. Os nossos missionários lá da Turquia, eles têm um grupo no Telegram. Eu acho que eu já tinha falado disso há um tempo atrás. Aí, para quem quiser, entre em contato comigo no final do culto. Você que está em casa, manda um WhatsApp, que eu passo o link do Telegram, que aí a gente consegue ter as notícias diárias deles, os pedidos de oração específicos, tudo certinho, e a gente tem contato ali com eles pela internet. Então, quem quiser, fala comigo depois, que aí eu passo o link para vocês. E aí hoje, né, eles mandaram os pedidos de oração para esse mês do Ramadã e tal. E hoje, isso eu não sabia, e também já é um motivo de oração. Há 4 anos atrás, 3 missionários foram assassinados na Turquia por grupos extremistas. E hoje, dia 18 de abril, ele é considerado o dia da oração pela igreja na Turquia, né, depois desse episódio. Então, por isso também, vamos orar agora, né,
pela igreja na Turquia, pelos nossos missionários que estão lá, e também por todos os nossos irmãos em Cristo, que sofrem perseguição, muitas vezes presos, torturas e até mesmo assassinato, por professar a mesma fé que a gente. O mesmo Espírito que habita em nós, habita nesses irmãos que passam por tudo isso. Então, temos que orar por eles. Então, queria convidar agora a igreja a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, você que está em casa também, para em oração, juntos pelos nossos irmãos. Bondoso Deus, muito obrigado porque o mesmo Espírito, Deus, que habita em nós, na Igreja Evangélica da Barreirinha, habita também nos irmãos que estão lá no mundo muçulmano, Deus, sendo perseguidos pela fé em Cristo, perdendo seus bens, perdendo a sua família, perdendo a própria vida em amor ao Evangelho, Deus. Dá a nós também, Pai, essa paixão pelo Evangelho e a necessidade de anunciar do Senhor aqui no Brasil, Pai, como esses irmãos têm lá também. E oramos, Deus, agradecendo ao Senhor porque vivemos num país livre que, mesmo no contexto de pandemia, podemos estar reunidos, tomando os protocolos de segurança sanitários, mas ainda assim estamos com as portas abertas e sem medo nenhum de sofrermos perseguição, Deus, porque não temos isso aqui. Pois nossos irmãos no Oriente Médio passam por coisas que a gente provavelmente não vai passar nunca aqui, Deus. Mas oramos, Deus, para que o Senhor fortaleça a vida de cada um lá, Deus, em especial na igreja da Turquia também, Deus. Lembrando desses irmãos que perderam a vida por causa do seu Evangelho, Pai. Dá a gente também, Deus, a ousadia, Pai, e fortalece, ser com eles, Deus. Supra todas as necessidades que forem carecidas por esses irmãos, Deus. Mas que o seu Espírito, Deus, dê ousadia, força e coragem, Deus, para que o seu Evangelho seja anunciado e expandido, Deus, o seu reino no mundo islâmico, Pai. É isso que oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para terminar também, nosso momento missionário, dia 30 de maio, né? Faremos o nosso Domingo da Igreja Perseguida 2021. Lembra que a gente fez em novembro? Esse ano vai ser em maio, tá? A gente vai ter até uma participação super especial lá de Tenente Laurentino, né, nesse dia, em nome de Jesus. Então, irmãos, já vão orando. Durante o mês de maio, o pessoal do Ministério de Missões, a gente vai postando alguns materiais, alguns pedidos de oração, algumas histórias de missionários. Aqui nos cultos também a gente vai relembrando, para no dia 30 de maio, Deus, irmãos, 30 de maio, irmãos, não perca, né, esse culto, seja aqui, em casa, porque é um tempo onde muitas igrejas no mundo todo vão estar juntas, clamando a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão presos, irmãos que são perseguidos pela fé em Cristo. Então não deixa de participar dia 30 de maio, tá? E aí queria deixar, para terminar de fato, um versículo que está lá em 1 Tessalonicenses 3:1, que diz assim: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. É isso que temos que orar, irmãos, para que a palavra de Deus seja conhecida e glorificada em países onde ela é considerada crime, como a palavra de Deus é glorificada em nosso meio, amém? É isso que temos que orar. E fica o convite, então, para vocês do dia 30, para a gente participar no dia 30, mas também para que lembremos e oremos durante esse mês pelos nossos irmãos. Que Deus nos abençoe. Pastor João, pode passar para o pastor João ou o Dinho? Tem o vídeo das crianças. Desculpa, irmãos, tem o vídeo das crianças. Olá! Hoje nosso vídeo será sobre um livro muito especial. Vocês sabem de qual livro eu estou falando? É
Bíblia. A Bíblia quer dizer o livro. Também ela é conhecida como Escritura Sagrada, ou seja, é a palavra de Deus. E agora eu vou contar para vocês algumas curiosidades sobre a Bíblia. Vocês sabiam que a Bíblia tem 66 livros dentro dela? Os livros que tem todas aquelas histórias que nós ouvimos lá na IBD, lá na igreja. E esses livros são divididos em duas partes. A primeira parte se chama Antigo Testamento. No Antigo Testamento tem as histórias antes da vinda de Jesus. Então, desde lá da criação até a vida de Jesus, nós temos os livros que estão no Antigo Testamento. Ou seja, são 39 livros que contam essas histórias. A segunda parte da Bíblia nós chamamos de Novo Testamento. Pensem comigo, se a Bíblia tem 66 livros ao total, 39 já estão no Antigo Testamento, quantos livros sobraram para o Novo Testamento? Isso mesmo, sobraram 27 livros. E esses livros contam histórias depois da vinda de Jesus aqui no mundo. E como é que a Bíblia chegou para nós, se ela é a palavra de Deus? Bom, Deus guiou cerca de 40 homens para escrever a Bíblia. Mas não foi escrita de um dia para o outro a Bíblia, não. Levou cerca de 1.600 anos para toda a Bíblia ser escrita. Então Deus, por meio do seu Espírito, guiou esses homens para escrever a palavra de Deus. Por isso, podemos confiar nela. E ela não muda e durará para sempre. Então é por isso que a Bíblia é o nosso livro companheiro. Quando precisamos falar com Deus ou ouvir o que Deus tem a nos dizer, vai estar tudo na Bíblia. Por isso que devemos ler a Bíblia. Bom, nos próximos vídeos eu vou contar para vocês o nome dos livros que estão no Antigo Testamento e os livros que estão no Novo Testamento. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. E agora é a hora da música. 1, 2, 3, já! Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro, palavra de Deus, ela me fala cada dia, me fala cada dia do meu Salvador, ela me ensina com certeza, caminho dos céus, ela aprendo dia a dia a andar com Jesus. É. Antes de meditarmos, a Adri, esposa do Elisandro, agradece a oração de todos os irmãos. Ele está internado, está tomando oxigênio, a situação dele agravou um pouco. Vocês conhecem o Elisandro, ele é muito forte, né? Pessoas mais jovens têm sido acometidas e o corpo resiste mais. Mas mesmo assim, jovens têm morrido. Vamos orar pela vida do Elisandro, pela vida do Alfredo, que também a situação dele é delicada. Intercedam sempre por ele. E outra oração internacional agora, acabei de receber, o Júnior, meu irmão. Vocês sabem que há pouco tempo ele
Eles ajudaram. Teve um ciclone no Timor-Leste, ele estava ajudando, trabalhando na distribuição de alimentos, e agora ele testou positivo por Covid, ele está isolado no hotel, junto com outras pessoas também. Ele está assintomático, mas está pedindo as nossas orações pela vida deles. Então, lembre de orar pelo Júnior, a Karen, eles são missionários ali no Timor-Leste. E também pela minha mãe, ela está na UTI. Sexta-feira ela teve um pico de hipertensão. Sábado ela teve um pico de hipotensão. O batimento dela estava abaixo de 40%. E graças a Deus, nós tínhamos feito o lanche da noite já e ela teve um mal-estar e eu fui levá-la ao quarto. Ela estava apoiada em mim. Aí eu percebi uma dificuldade dela de mexer as pernas, né? E a Ruth estava lá, minha irmã é médica. Ruth, venha ver isso. Não deu um minuto, ela já estava ligando para o hospital, levamos. E ela ficou internada, ela está na UTI agora. O quadro era de possível marca-passo, né? Mas hoje pela manhã ela está estável. Então, estava brincando com o Lucas, né? Minha mãe tem que se decidir, né? E agora está bem, mas o coração está dizendo que tem alguma coisa que precisa ser tratado. Ora então pela vida da dona Yolanda aí. E queria agradecer por conta disso muito a Damares. Ela cuidou da minha mãe, tem dado um apoio, um suporte muito grande. A Ruth, minha irmã também, tem se desdobrado. Hoje às 4h30 foi a hora que terminou o internamento da minha mãe, lá no Hospital Constantinides. Meu cunhado, Antônio César, na sexta-feira era o dia de folga dele, ele estava lá em casa, também deu assistência para minha mãe. E todo o quadro dela exige um certo cuidado, e no sábado, a Ruth estava me falando, ele está em casa estudando e vendo quais são as possibilidades do quadro, do que minha mãe tem realmente. Ele estava em casa estudando. Então, sou grato a Deus por essas coisas. Se nós não tivéssemos percebido, talvez minha mãe, o coração dela estava parando, né? Ela teria partido e não estaria mais conosco aqui. Então, Deus tem cuidado até aqui, Deus está no controle de todas as coisas. Somos gratos a Ele por essas coisas. E esses são alguns motivos de oração. Há outras pessoas também e você pode encontrar as maiores informações aí, né, nos meios de comunicação da igreja aí, você pode ter. Estão lá, quase ao vivo e a cores, né, Lucas? No momento que as coisas estão acontecendo, elas estão sendo postadas lá. Se você não tem o aplicativo da igreja, baixe lá e você vai ter as informações lá, tá bom? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos muito porque Tu és o nosso Deus e Senhor. Tu cuidas de todas as coisas. Dependemos de Ti e precisamos de Ti sempre. E o Senhor tem sido tão fiel para conosco. E nesses momentos, a Tua presença é muito especial para com a gente. Obrigado, Pai, esteja com a vida do Lisandro, sustentando e restaurando. Dá força também a Adri, a sua filhinha, em nome de Jesus, que o Senhor esteja cuidando dessa família. Que Alfredo, Pai, seja restaurado. Ele tem sofrido bastante toda
enfermidade. Ajuda, ó Pai, pelo Júnior que esteja cuidando e também aquelas outras pessoas que estão ali isoladas com ele. Em nome do Senhor Jesus, que a tua bênção esteja sobre a vida deles. Pai querido, obrigado pela vida de todos os irmãos que estão aqui, estão nos vendo. Que a tua bondade continue sendo assim derramada sobre nós. Pai, também quero entregar a vida da mãe aos teus cuidados, ela te pertence. Todas as coisas são suas. Esperamos em ti, confiamos em ti. Tu és o Senhor nessas coisas também. Em nome de Jesus, amém. Ok, gente, abra a sua Bíblia lá em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. João está nos falando muito sobre a vinda do Filho e a vida dos filhos de Deus. As manifestações, tanto a passada quanto a manifestação futura. João está colocando esses fatos e relacionando-os com a nossa vida. E do versículo 4 ao versículo 10, João começou a mostrar a diferença, as distinções que existem entre os filhos de Deus e aqueles que procedem como o diabo. E ele chamou de filhos do diabo, não porque foram gerados pelo diabo, não porque são possuídos pelo diabo, mas cuja vida e procedimento é como se fossem do diabo. E por isso ele os chama filhos do diabo. Essa é uma expressão muito comum na Bíblia, como filhos da luz, filhos da desobediência, filhos da ira. É uma maneira semítica, né, antiga, de se referir a expressar determinado tipo de comportamento. Né? Nós temos um palavrão, né, em nossa sociedade que também é usado muitas vezes por aí. Eu não posso falar ele agora aqui porque é feio mesmo, né? Mas é uma maneira de dizer, é alguém que se comporta como. E João está mostrando essa distinção entre os filhos de Deus. E ele, no versículo 10, ele fala, né, olha, a prática da justiça, uma vida que não vive na prática do pecado. Essa é a vida do Filho de Deus. E ele termina, e também aquele que não ama o seu irmão. João faz muito esse recurso, né? Ele está falando sobre um assunto, ele já engatilha com outro assunto. É como se ele estivesse dizendo, por lembrar disso eu também quero falar. E observe ali, né? E também aquele que não ama o seu irmão. Aí no versículo 11, porque a mensagem que temos ouvido desde o princípio é, amemo-nos uns aos outros. Então, ele engata, ao falar sobre essa distinção entre os filhos de Deus, aquele que vive na prática da justiça, aquele que não vive na prática do pecado, não quer dizer que ele não peque. Né? O pecado é uma exceção, é algo que acontece, é possível na vida dele. E João então vai, e já ele conecta o desdobramento, ele vai fazer isso outras vezes, mais para frente a gente vai observar. Por falar nisso, então ele desenvolve. E ele começa a falar, nos amemos os outros, mas não como Caim. E ali ele vai expressando, então, foi aquilo que ouvimos semana passada. Ele vai exemplificar e comparar a atitude e o procedimento de Caim em odiar o seu irmão e consumar esse ódio, matando o seu irmão. E ele vai falando, mas nós não somos assim. E ele então começou a falar não se preocupe, porque o mundo odeia vocês, isso é esperado e normal. Eles não vão com a cara de vocês. Mas depois ele passa a falar de algo com relação à própria comunidade. Aquele que odeia o seu irmão é assassino e ele vai mostrar sobre isso. Versículo 16, ali João então foi muito especial. Ele apontou, né, nisto conhecemos o amor. Veja, ele está desdobrando e ampliando esse sentido. Cristo deu a vida por nós. Ele identifica uma pessoa, ele identifica uma ação e ele identifica a quem é dirigida essa ação. Cristo fez algo, ele deu a sua vida por alguém, por nós. Também, essa palavra, às vezes ela é tão banal e a gente passa por cima. Ele está conectando e amarrando o que ele está dizendo.
Qual é o segundo fato? Da mesma maneira, isso quer dizer, devemos dar a vida. Essa palavra devemos você está comprometido pelo amor a entregar a vida pelo irmão. E a razão, a referência que João nos dá é aquilo que Jesus Cristo fez. E então ele vai dizer o que isso significa. O que significa dar a vida? Será que é realmente morrer como Jesus morreu? Não, não é. Não teria sentido, ainda que possa acontecer, a ideia que João vai desenvolver não é de que você vai morrer pelo irmão. Não faz sentido porque Jesus já morreu. Ele já deu a sua vida por nós, em resgate, ali na cruz pelos nossos pecados. Ele já fez tudo, o sacrifício perfeito que nos traz a paz. Ele já realizou todas as coisas. Um sacrifício perfeito para todos sempre, que pode salvar perfeitamente a todo aquele que confia nele. E entende, crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus que se entregou por nós. O que João então está querendo dizer? Você também deve entregar a sua vida pelos irmãos. E é isso que nós vamos ver hoje aqui. Versículo 17. Vamos ler? Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Já percebeu a implicação? João está se dirigindo a um grupo bem específico de pessoas aqui. Qual que é? Aquele que possuir recursos deste mundo. Essa palavra já foi utilizada um pouquinho antes. João está se referindo a esse grupo de pessoas, antes de avançar ali, que naqueles dias, naquela comunidade, desenvolveu-se algumas atitudes dentro da comunidade, onde um grupo de pessoas que se achava assim espiritualmente mais elevada, mais evoluída, e eles desenvolveram atitudes para com o pecado muito perigosas, por isso João trata bastante sobre o pecado aqui, de menosprezo, leviandade, e desprezavam, porque eles se julgavam ter uma espiritualidade mais evoluída, e menosprezavam os outros irmãos, de maneira que dentro da igreja estava havendo separações e distinções. Falsos ensinos sobre o pecado, sobre a pessoa de Jesus, sobre a obra de Cristo, sobre comunhão, sobre relacionamento com Deus. E isso resultava numa indiferença pecaminosa e odiosa para com os irmãos. Por isso ele repete, você vai observar, aqui já é a segunda ou terceira vez, acho que é a segunda, né? É a segunda, onde ele fala sobre, segunda vez que ele vai falar sobre o amor entre os irmãos. É a segunda vez, ele vai falar mais vezes ainda. É que eu estou lá na frente e agora estou voltando aqui. É uma diferença indisfarçável entre os filhos de Deus, aqueles que praticam a justiça, e os filhos do diabo. Porque João disse lá no versículo 10, olha, a diferença entre esses grupos, e eles também não amam seus irmãos. É aqui que está uma distinção que João está falando. Aquele que tiver recursos. Essa palavra já foi usada anteriormente no versículo 2,16, quando ele disse assim, não amem o mundo, né? E nem porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. A palavra da vida aqui é a mesma palavra. O que João está dizendo ali? Olha, não dê um significado que as riquezas, as posses, os recursos que você tem, não deu um significado errado. É isso que João estava ensinando lá. Os bens, os recursos, não se vanglorie nessas coisas da posição social, da sua fama, das coisas que o dinheiro pode comprar. Não dê um significado errado. João, de forma nenhuma, e nem a Bíblia faz e nunca fez uma questão com relação à riqueza em si,
mas a atitude das pessoas para com as riquezas. Não dê um valor impróprio que nunca existiu. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Qual é o propósito dessas coisas? Então João não condena a riqueza, tanto é que aqui ele está identificando aquele que possui, tiver bens, os recursos deste mundo. É essa pessoa, é esse grupo que ele vai falar agora. É esta a situação. Em oposição a um outro grupo que está ali. O outro grupo que João está mencionando é, olha, aquele que tiver recursos deste mundo e vir seu irmão padecendo necessidade. Veja a oposição, é alguém que possui as condições, os recursos, e alguém que está passando necessidade. João identifica uma situação, um grupo de pessoas, agora uma situação. Um irmão daquela comunidade está passando necessidade. Ele está desassistido naquilo que é essencial, naquilo que é prioritário para a sua subsistência e segurança, aquilo que vai garantir a sua vida e bem-estar dele e da sua família, que pode levá-lo a uma condição de miséria, de desespero. João está identificando essa pessoa. É isso que João está tentando identificar. E o que João está querendo mostrar? Que a falta de compaixão, como pode, né, aquele que possui, ver o seu irmão e fechar o coração. Na verdade, aqui é uma expressão bem interessante da antiguidade. A palavra ali não é coração, literalmente é intestinos. Como é que alguém pode fechar as suas entranhas, seus intestinos? Essa é uma forma antiga, semítica, né, do povo judeu, de dirigir-se, que ali eles achavam que era dali que provinha todo afeto, segurança, bondade, afeições. Por isso que a versão aqui está do coração. Essa ideia da compaixão, essa ideia de sofrer junto. Eu gosto muito daquela música que nós cantamos, né? Ame o teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame o teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Um grupo de pessoas, aquele que tem os recursos, uma situação, alguém passando necessidade, e uma reação, a ausência de compaixão. João está dizendo, irmãos, é para você abrir os olhos, é para você abrir as suas mãos e não fechar, não sentir a necessidade, a dor, o sofrimento. Porque essa é a atitude que existe naquele que odeia. Ele é indiferente. Então você não pode desconectar o que João está falando com tudo o que antecedeu o que ele está falando sobre as atitudes de Caim e as atitudes de Jesus Cristo. Você não pode desconectar. João está no mesmo assunto. Significa você não se compadecer de um irmão que está passando por necessidade. É porque dentro do teu coração há uma atitude de alguém que odeia, porque você é indiferente. Quem odeia a outra pessoa se torna invisível, você não quer proximidade, é como se ela não existisse. Vimos sobre isso semana passada. A falta de amor é uma mesquinharia, é falta de compaixão. Isso é como odiar a pessoa, é como João mesmo definiu, você comete um assassinato. A vida do seu irmão não faz parte da sua vida. É como se ele não existisse, você o assassinou da mesma maneira. A implicação, gente, aqui é muito séria. E ele termina esse versículo com uma indagação perturbadora. O que ele termina? Qual é o versículo? Como é que ele termina? Como pode permanecer nele, nem alguém que age assim, o amor de Deus? Essa expressão amor de Deus, ela permite várias pelo menos 2 ou 3 maneiras de entender. O amor de Deus pode ser entendido como o amor que você sente por Deus,
Ele tem essa ideia. Também tem a ideia, o amor que Deus tem por a gente, o amor como o amor de Deus. O amor que Deus tem por nós. Ou então o amor como é o amor de Deus. E aqui nesse contexto, João, e as próximas vezes que ele vai falar, ele vai usar essa expressão, o amor de Deus, é exatamente essa expressão, o amor como o amor de Deus. Como pode estar em você um amor como o amor de Deus? Porque o que ele falou no versículo 15, versículo 16? Nisto conhecemos o amor, de que Cristo entregou a sua vida por nós. Assim também nós devemos entregar. Nisso está o amor. Ou seja, é disso que ele está falando. É desse tipo de amor. O amor como o amor de Deus. Como pode permanecer nessa pessoa o amor como o amor de Deus? Ela não pratica esse amor que ela conheceu em Cristo Jesus e que deve ser mostrado. Também nós devemos entregar através das nossas ações. Ele está dizendo, como pode permanecer, ou seja, não se manifesta, como pode estar presente na vida dessa pessoa, não se manifesta o amor de Deus. É uma pergunta retórica. A resposta está implícita e muito clara. Como pode o amor de Deus, o que João na verdade está dizendo, o amor de Deus não está presente, não permanece naquela pessoa, ela não manifesta na sua vida a sua indiferença para com o irmão, para com a necessidade do irmão, pouco lhe importa e pouco lhe interessa. É a mesma condição que João acabou de descrever, todo assassino não tem vida eterna permanecendo em si. Ou seja, os princípios, as expressões, os valores que deviam estar governando, no qual aquela pessoa que conheceu a Cristo devia estar expressando no seu viver, não estão presentes nelas. Você percebe como não podemos desconectar os versículos entre si? É muito perigoso e perdemos as lições e as implicações da palavra de Deus. Devemos entregar a nossa vida pelo irmão. Que coisa legal. Sim, é muito jóia. Mas o que João está dizendo é algo muito sério e profundo. Como pode permanecer? E aqui está muitas vezes a sutileza. Porque João disse, né? Aquele que tiver recursos deste mundo. E aqui que entra a nossa subjetividade, não é? Então não está falando comigo. Porque eu sou pobre. João está falando de pobreza e riqueza? Ele não está falando de pobreza e riqueza. Ele está falando de quem possui recursos neste mundo. E aqui nós somos muito espertos. Isso não tem nada a ver comigo. Não é assim? Jó, você não sabe como é que estão as coisas lá em casa. Não, eu realmente não sei. Mas o que João está dizendo, e está comprometendo, aquele que vê, aquele que tem recursos, ele vê a necessidade, como ele pode não ter compaixão disso? Como que ele pode fechar o coração? Quando sabemos da necessidade de alguém, você se tornou responsável por aquilo. Deus te comprometeu por aquilo. E você já vai descobrir como que Ele soluciona essas coisas. Antes, porém, de avançarmos, quero relembrar os princípios e valores que Deus nos dá com relação a essas coisas. Percebe? Parece que a gente estava pensando, puxa vida, vou ter que sacrificar a minha vida, vou morrer numa fogueira, vou morrer crucificado, vou ser martirizado. E pensamos naquelas situações extremas, né? De onde, puxa vida, o que Deus está querendo de mim é um sacrifício. E Ele puxa a gente para o aqui e agora, põe a gente do pé no chão. Olha para o teu lado e você vai ver o teu irmão da tua igreja passando necessidade. Aí está o sacrifício.
Ali está a oportunidade. O que João está colocando para a gente é algo muito sério. Vamos relembrar. Em 2 Coríntios ele disse assim, percebe como a palavra de Deus quebra um pouco essas noções da gente de riqueza e pobreza. Agora, irmãos, quero que vocês tomem conhecimento da graça de Deus que concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, não sei se era uma pandemia de Covid lá na Macedônia, talvez, podia ser. Havia muita fome naqueles dias. A grande alegria e a extrema pobreza deles. A situação era complicada e difícil. Transbordaram em rica generosidade. Percebe que a subversão de pensamentos e daquilo que Deus coloca, a severa tribulação, extrema pobreza, com grande alegria e rica generosidade transbordando. Foi dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Eles estavam passando uma situação complicadíssima e foram ricos em generosidade. Por favor, deixa a gente participar disso. Não deixa a gente de fora. Que atitude, não? No mesmo contexto, no capítulo 9, versículo 8, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em eu gosto desses versículos de Paulo, né? Toda graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados e a sua justiça dura para sempre. Lembra que João estava distinguindo os filhos do diabo, os filhos de Deus como aqueles que praticam a justiça? É a mesma palavra. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá, aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos em todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Deus nos dá prosperidade para você se gabar que é rico. O que diz, o texto está dizendo? Na medida em que Deus nos dá prosperidade, para que aumente o quê? A generosidade. E resultem, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças. O serviço ministerial de vocês estão realizando não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 17 a 19. Ordene aos que são ricos. Ei, vocês que têm grana aí da igreja, quem é? Pode levantar a mão aí. Você não? Você é o principal deles. Você é um dos mais ricos aqui. Todos vocês aqui são muito ricos. Ordene aos ricos do presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que praticam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e alcançarão a verdadeira vida. Hebreus 13, 16 e 21. Não esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus
se agrada. Está percebendo a implicação do sacrifício que João está falando? Assim também você deve entregar a sua vida pelo irmão. É ver a necessidade dele e abrir o bolso. É um sacrifício. Por quê? Porque aquelas coisas que Deus te deu foi resultado de trabalho duro, horas a fio, não caiu do céu, como a gente diz, não nasceu lá no quintal, né, Edmundo? A gente não planta árvore de dinheiro, né? Queria ter uma dessa, mas não tem, e está difícil, nossas rendas foram diminuídas. O meu cunhado, ele é médico, cirurgião, ele falou: Joel, eu fiz cirurgia ano passado, janeiro e fevereiro, depois não fiz mais nada. Quantos irmãos têm perdido muito das suas fontes de sustento? De tais sacrifícios, sim. E olha como ele continua dizendo: os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável. Você já vai entender o que significa isso. Fazer o que é um sacrifício que agrada a Deus. Atos capítulo 2, e vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou ao pé dos apóstolos. Aquele homem, Barnabé, ele era muito rico, tinha muitas coisas, e Deus o dirigiu. O texto não está ensinando que se você tem um terreno, você deve vendê-lo e trazer para a igreja. O texto está dizendo aqui, se Deus tocar na sua vida, e você perceber que aquilo vai suprir necessidades, então você faz. E trouxe o dinheiro e colocou ao pé dos apóstolos. Aí teve um casal, Ananias e Safira, puxa, olha, a igreja gostou, o pessoal elogiou Barnabé, vamos fazer a mesma coisa. Foram lá, venderam um terreiro, né? Venderam por 1 milhão, chegaram e trouxeram para a igreja, está aqui, ó, 500 mil, Pedro. Puf, morreram os dois. Pedro falou: quem mandou vocês fazer isso? Você podia ter vendido o terreno e ficado o dinheiro para você, você não teria feito nada de errado. Mas porque você mentiu? Puf, os dois morreram. Também em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Versículo 29, os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia e fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Portanto, enquanto temos oportunidades, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Irmãos, entregar a vida pelo irmão é ver é um sacrifício, movido pela compaixão, de suprir a necessidade dele. Nisso está o amor. Semana passada, o Josué estava aqui compartilhando como Deus tem suprido a vida dele. Lucas estava mencionando aqui as ofertas e a maneira que temos recebido. Cadê o Lucão? Fugiu. Cadê do cara? Cadê o Lucão? É que ele vai ouvir o sermão de noite de novo, né? Coitadinho. Chama o Lucão lá. Isso, Rodrigo, pega ele lá. Pega ele, pega. Qual é o nosso histórico? Vamos voltar para a nossa realidade. Nós temos um ministério que começou há mais de 20 anos chamado Cesta do Amor. Todos conhecem, né? Me lembro de uma reunião
pastor Rocha estava nela. Você sabe que reunião de oração muitas vezes ela não tem aquele atrativo como tem um almoço, né? Hoje vai ter um almoço na igreja aí, né? Tem mutirão e vai ter churrasco. Aí chove gente, né, Edmundo? Aí vem uns 30. Não, hoje só tem mutirão, mas não tem nada, vem 2. O cara que convocou o mutirão e o filho dele. Mas eu me lembro que numa reunião de oração, tinham 6 ou 7 irmãos, né, pastor Horst? Nós compramos um carro por um irmão. Naquela reunião. Um irmão estava querendo vender o carro e o outro irmão estava precisando de um carro para o seu trabalho. Quantas construções, né, Joacir? Martelando lá, carregando o cimento, né, Edmundo? Quantas construções? Casa da Virgínia, o meu teto lá em casa, quando o pessoal bateu laje lá. A outra casa que incendiou aqui também, né, Liviano? O conserto do encanamento da casa da Sueli, a casa do Verli. Quantas construções, quantos remédios comprados, quantas roupas, quantos utensílios, contas de luz paga, ofertas, tudo que foi feito. Eu não sei quantos quilos, o Lucas tem uma estimativa agora, né, Lucas? Eu não sei quantos quilos já foram ao longo desses 20 anos. Eu não sei quanto dinheiro já foi arrecadado e distribuído que supriu a necessidade de pessoas. Eu não sei quantas horas vocês já se dedicaram a vir aqui, a cortar a grama, a juntar as grimpas, a pintar, a consertar e fazer tantas coisas. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que todas essas coisas que foram feitas ao longo desses anos, não nos coloca acima de ninguém, não nos torna melhor do que ninguém. Por quê? Porque foi tão somente o que devíamos fazer, foi a expressão de obediência, de amor ao exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não impressionamos ninguém com isso, todas essas coisas. Deus nos comprometeu com essa responsabilidade de amor, ao ver a necessidade do meu irmão. Ninguém está sabendo, mas você está sabendo. E Deus deu recursos para você, para suprir. Todos vocês aqui, vão sair daqui e vão para onde agora? Para onde vocês vão? Vão para casa e vão fazer o quê? Vão almoçar e vão almoçar muito bem. Eu tenho certeza absoluta que o teu almoço serviria para mais, além de todo mundo que vai comer, para mais 2, 3 pessoas. Você, todos vocês, todos nós aqui, temos recursos deste mundo. Somos devedores ao amor de Deus. Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. A pergunta que devemos fazer: temos feito o suficiente? O que podemos fazer mais? No dístico da nossa igreja, está ali na porta, tem um slogan. O que está escrito naquele slogan? Fala alto. Isso é uma realidade? Ontem à noite, quando estava na UTI, no hospital onde a mãe foi internada, tinha um desenho lá e tinha uma frase, e aquela frase me chamou, eu falei, puxa vida, não é possível que Deus me trouxe aqui só para ler essa frase, né? Mas a frase era: a palavra é viva quando as obras falam. A palavra é viva quando as obras falam. Porque é sobre isso que João vai começar a falar logo em seguida. Lucas, vem cá. É chegada a hora. O que esse cara vai aprontar, né?
Esse cara aqui, opa, cara não, né? Esse pastor, chega mais perto aqui, aparece na imagem aqui. Tá bonito lá, Rafael? Tá bonito, né? Nem por milagre. Esse cara aqui, ele não fica as horas no Facebook lá, lendo as coisas que aparecem lá. Esse cara tem visitado durante a semana e distribuído alimentos para muitas famílias da igreja e para pessoas que não são da igreja. Muitas doações que vocês dão, que vêm de fora, eu nem sei de onde que vem. Eu sei que tem coisa sempre para dar. Tem que honrar um cara como esse. E vocês não sabem a tristeza que tem no coração dele. Por quê? Muitas vezes no nosso meio existem irmãos que estão passando necessidade e eu não sei por quê. Que estupidez de orgulho e de vergonha que tem. Joel, Pastor Horst, Pastor Lucas, estou precisando. Irmãos, a bola de cristal dos pastores está quebrada, não funciona. E muitas vezes nós não ficamos sabendo. E você pode nos ajudar se você sabe do irmão. Comunique. Fala para a gente, você, Joel, eu não entendo. Eu pergunto para a pessoa, você está precisando de uma coisa? Ela fala, não estou precisando de nada. E o coração dele, no dia seguinte, ele fica sabendo que a pessoa estava lá necessitada. Mas por um escrúpulo irracional, constrangida, por medo, por orgulho mesmo, sofrem. E eles fica tolhido a possibilidade, a oportunidade de praticar o amor, como se fosse algo pesado, como se fosse uma imposição. Não é uma imposição. Jesus entregou a sua vida livremente e espontânea. A minha vida eu a entrego e a dou em favor de vocês. Assim também vocês devem fazê-lo. Nós devemos fazer isso, estamos comprometidos, mas é uma ação livre e espontânea, amarrada pelo amor de Deus e não para impressionar ou para merecer o céu, porque nós já temos a vida eterna conquistada por Cristo Jesus. Nunca vai ser uma imposição, um peso para ele ou para quem quer que seja. Aqui todo domingo, agora, lógico, voltamos, graças a Deus, né? Mas durante a semana, eu me lembro, eu esqueci, a gente deixou de fazer. Eu me lembro alguns anos atrás, sempre que fazíamos a compra do mês, nós comprávamos sempre algumas coisas a mais. Isso aqui é para a cesta de amor. A nossa cesta não está aqui, nem precisaria. Mas todo domingo, toda compra que eu e você fazemos, há pessoas que estão necessitadas e nesses dias estamos passando por grande tribulação. Todos nós estamos comprometidos pelo amor, a suprir irmãos e famílias que estão passando por dificuldade. Obrigado, Lucão. Vê se comporta. Poxa vida. Versículo 18. Meus filhinhos, que maneira terna João tem para falar com aqueles irmãos que ele cuida. Não amemos em palavras nem em língua, mas em ações e em verdade. Lembra a frase que eu li? A palavra é viva, é verdadeira, quando as obras falam. E aqui nós vamos terminar. Eu queria ir mais para frente, mas eu não consigo. Eu tenho que aprender a resumir as coisas, eu não consigo. Em ações,
Somente de boca por palavras não é a forma do amor que Deus espera, meras expressões vazias, que não passam de intenções e nunca se cumprem. O povo que se importa. Gente, se nós não fizermos nada, é só uma frase bonita que impressiona, mas não tem significado, não tem verdade. Porque a palavra nos diz, não amemos em palavra nem de língua, mas de fato e em verdade. Uma vez, Moody foi um grande pregador dos Estados Unidos, e começaram a criticar as obras. Leiam a biografia de Moody, ela é fantástica. E alguém estava criticando as obras de Moody, e ele disse assim, eu prefiro o meu jeito errado de fazer algumas coisas, do que o teu jeito certo de não fazer coisa alguma. Não vamos fazer necessariamente tudo certo e o melhor, mas é o fato que devemos fazer. E João vai falar sobre isso logo mais para frente. Hoje não vai dar tempo, né, porque senão vocês vão perder o almoço, né, e vão ficar bravos comigo, e isso não é muito bom para a minha saúde. Né? Porque logo em seguida ele falou, diante de Deus tranquilizaremos o nosso coração, e a gente vai entender isso semana que vem, se Deus permitir. O amor que Deus espera é exemplificado por aquilo que Ele fez. São atos que suprem necessidade. Qual que é a suprema necessidade do ser humano? A reconciliação, a restauração com Deus. E Ele nos amou e supriu essa nossa maior necessidade. A vida eterna, o novo relacionamento com Deus, a vida eterna com Deus, a experiência de caminhar com Deus, é a nossa maior necessidade. Muitas pessoas não acham isso, não querem saber disso, mas não importa. É a nossa maior necessidade e Ele supriu em Cristo Jesus. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até se satisfazer, sem porém dar-lhe nada, de que adianta isso? Quem que falou isso? Tiago, capítulo 2, versículo 15 e 16. Você está com fome? Eu vou orar por você, irmão. Ó Senhor, Criador do céu e da terra, supre a necessidade do meu irmão. Boa noite. Essa é a pior oração mais nojenta que alguém poderia fazer. E na casa dele, a geladeira está cheia, e coisas estão apodrecendo. Tiago está dizendo, adianta isso alguma coisa? Isso não é nada. Hipocrisia. Não só em ato, mas em verdade. Porque são ações genuínas, porque estão de acordo com a vontade expressa do nosso Deus. Em seu mandamento de amar um ao outro. O que ele falou? Nos amemos uns aos outros. E João fala e põe a gente ali para coisa do dia a dia. São coisas que se cumprem, são compromissos reais. A certeza de que o irmão vai estar presente na minha necessidade. Porque essas são as expectativas, estão de acordo com os mandamentos de Deus. Dediquem-se uns aos outros. Não é, Lucas? Lucas está pregando para a gente isso nas quartas-feiras. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Você já parou para pensar que muito do que você tem em casa não é para você, necessariamente? Deus deu aquilo para você compartilhar com alguém? Assim, a prática continuada, consistente do amor, que se manifesta o amor de Deus, como o amor de Deus. É dessa maneira, que praticando dessas maneiras, o amor é manifestado, é o amor como é o amor de Deus. Aquele que se entrega e faz o melhor e atende às necessidades mais fundamentais do ser humano. É a marca identificadora dos filhos de Deus. Os filhos do diabo não procedem dessa maneira. O amor, então, é uma ação sacrificial, de compaixão,
livre e espontânea, fundamentado no exemplo supremo de Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós e nos compromete. Compromete o Filho de Deus com as condições necessárias e suficientes para suprir toda necessidade real e legítima. Assim, irmãos, quando ao coração falta compaixão, os olhos se fecham, as mãos se cerram e se nega o auxílio necessário e urgente, é como riscá-lo da nossa vida, é desonrarmos o irmão, é envergonharmos, é o ódio cruel, a negação de tudo aquilo que Cristo fez e deu exemplo para nós, é a negação do amor de Deus, a negação de tudo que a pessoa conhece e experimentou de Deus. Discursos sem ações são mentiras. Apenas mostram e comprovam que essa pessoa é destituída. Como pode permanecer o amor de Deus nela? Atos de amor valem mais do que papos sobre amor. Amor são atos e não papo furado. São ações movidas pela compaixão e que suprem necessidades. Cristo nos amou, supriu essa nossa maior necessidade. Davi disse: fui moço, hoje eu sou velho. É nossa situação, né, Edmundo? Né, pastor Horst? É a nossa situação. A minha não, né? Eu sou novo ainda. Né? Fui moço, agora sou velho. Nunca viu o justo, ou seja, o homem na prática do mendigar o pão e nem os seus filhos passar fome. Uau! Cremos nisso realmente? Está apertado esse mês, né? Para terminarmos. Um menino de 12 anos, ele mora no Timor-Leste. Vocês o conhecem. Ele já esteve aqui. E observe a percepção que ele tinha sobre o que é ter e não ter as coisas, do que é ser rico e não ser rico. É o filho do Júnior. Ele foi contaminado com Covid nessa ação. Eles estavam distribuindo, no Timor-Leste passou um ciclone, a casa deles subiu 60 centímetros de água, e eles estavam distribuindo marmitas, 400 refeições por dia para pessoas desalojadas. E ali, o Noah ficou impressionado com a quantidade de crianças que estavam ali. Eles foram para casa e ele chegou radiante, porque ele pôde distribuir essas refeições. Chegando em casa, na hora de comer, tinha um pão quente, recém-feito. Ele se lavou, sentou-se à mesa e na hora de orar ele disse assim: hoje eu quero orar. Jesus, obrigado porque eu pude entregar comida para pessoas sem casa. Quantos de vocês têm casa aqui? Eu vejo a vida de luxo que eu tenho. Meus pés estão pisando no chão seco. E tenho uma comida deliciosa no meu prato. Amém.
Quem de nós aqui não tem os recursos para suprir necessidade de irmãos e pessoas que estão verdadeiramente em necessidade? Então, o que João está nos chamando e colocando o nosso pé no chão, você ama os irmãos? Supra a necessidade deles. E veja, ele não está falando das necessidades psicológicas, emocionais, espirituais. Para onde que ele jogou o assunto? Para as coisas materiais, para dinheiro, coisas. E ele está dizendo, veja, nessas coisas você pode manifestar o amor como o amor de Deus. E eu olho para a vida de muitos de vocês e sei que vocês têm feito isso. Cresçam nisso. Avancem mais sobre isso. Como vocês disponibilizam seu carro, seu tempo, pagam contas, né, Edmundo? Às vezes está faltando lá em casa, mas não falta amor. E posso fazer algo pelo meu irmão. Nunca vai faltar nada para você. É a promessa dele. Porque ele já entregou tudo, o seu filho por mim e por você. Como duvidar da palavra desse Deus? Como duvidar deste amor? E como não estar comprometido por essa expressão maior de amor? Sim, nós precisamos crescer. E crescer muito mais. A nossa cesta de amor tem que estar super suprida. Deus abençoe a vida de vocês. Quarta-feira, 20 horas, nossa reunião de oração. E estaremos aqui para orar. E João vai falar exatamente sobre isso, agora no desdobramento, mas esse é assunto para a semana que vem. O feijão está esperando, né? Vamos orar e nos despedir. Irmãos, procure não aglomerar ali na saída, tá? Conversa lá fora, com certo distanciamento, ou aqui dentro. Mas eu sei que tem mel ali, não sei o que é. Né? A gente estaciona ali e gosta de estar ali conversando. Vamos procurar evitar, por enquanto, essa aglomeração. Tá? Ó Deus, o Teu amor é algo que vai muito além da nossa compreensão. Mas sabemos que Ele é real e temos experimentado o Teu amor em Cristo Jesus. E o Senhor nos chama a vivenciar nas coisas do dia a dia do meu irmão, que muitas vezes, eu não sei qual é a circunstância, intencional ou não, mas está passando por necessidade. Ajuda-nos, ó Pai, com sabedoria e entendimento. Obrigado por tudo que o Senhor nos tem dado. Temos um teto, temos uma roupa que nos aquece, temos tantas coisas. Temos experimentado boas coisas do Senhor. Pai querido, que não haja em nosso meio um irmão, uma família passando a necessidade. Que o nosso coração se mova, que o nosso coração sofra e busque na dependência e suficiência do Senhor, ajudar e suprir, pois nessas coisas está o amor de Deus. Obrigado, Pai. Sem dúvida, muitas vezes é um sacrifício. Não é uma coisa simples e natural da nossa parte. Mas é dessa maneira que o Senhor quer que a gente viva, e nisto o Teu amor será conhecido. Dá-nos uma boa semana. Dá-nos cuidado, Pai.
Há tantas pessoas que estão sofrendo, tantas pessoas têm partido. Ó querido Deus, tem misericórdia, abençoa a vida de cada família. Em nome de Jesus, amém. Gente, obrigado, vocês foram muito amorosos para comigo. Né? O nosso tempo se foi. Uma boa semana, Deus abençoe vocês.